Olá, estamos começando mais um bate-papo aqui durante o Seminário de Educação do Senai. Nós temos a honra de receber o professor Luiz Schettini, não é isso? Professor, como a inclusão deve ser planejada no ambiente escolar? Olha, você me faz uma pergunta que exigiria a gente fazer uma série de considerações, que não é o caso. Mas como é que a gente providencia, ou planeja, organiza a inclusão? Veja, primeiro é preciso muito cuidado para não incluir uma pessoa na condição de excluído. Né? Isso não é inclusão. Em segundo lugar, a inclusão exige, por parte daqueles que estão interessados em um projeto de inclusão, né, os educadores, que eles entendam o que significa isso. A inclusão significa a percepção do outro como um legítimo outro, isto é, do outro com as suas peculiaridades. E as peculiaridades, claro, elas são pessoais, elas são individuais, por mais parecidas que sejam umas às outras. Por exemplo, se você fala numa pessoa com síndrome de Down, duas pessoas com síndrome de Down são duas pessoas diferentes, que têm que ser vistas de forma diferente. E a diferença é o que conta. Né? Aí a gente tem que destruir um pouco uma situação que foi construída ao longo do tempo, que é a padronização. Na educação, então, a padronização entrou para destruir um monte de coisas. E algumas pessoas se adequam à padronização, produzem, e outras não, se marginalizam e terminam até deixando, né, toda a carreira escolar depois de um certo tempo, porque não conseguem se enquadrar naquilo. A própria escola se encarrega de dizer, não dá, você não está acompanhando, quando a escola é que devia acompanhar. Então, a questão da inclusão é muito isso. Eu reconheço que tem que se fazer uma mudança de paradigma, isso aí é uma mudança de modelo. Para isso, aí volta-se ao começo. Exige-se que se preparem as pessoas que vão trabalhar nesses projetos, não só como técnicos, mas que elas tenham uma forma de preparação como pessoa. Porque preparar como técnico não é difícil. Você ensina para o professor métodos, técnicas e conteúdos. Em pouco tempo a gente consegue um bom resultado. Agora, e esse técnico, que pessoa que ele está sendo, não é, para lidar com aquelas singularidades daqueles que a gente chama de especiais, né? Como se nós não fôssemos especiais em alguns aspectos semelhantes a eles. Durante o seminário tem sido abordado muito esse tema, né, da mudança do professor, ele ser um mediador. E nesse tema de inclusão, principalmente, né? Sobretudo. O professor saber lidar com essa diferença e incluir os outros alunos nesse contexto. Qual a importância dessa visualização, né? Veja, a inclusão, quando a gente fala em inclusão, a gente está pensando em dois polos, né? Na pessoa portadora de alguma necessidade educativa especial, como a gente chama, e falando de um outro lado das pessoas que não teriam essas necessidades, que isso é meio duvidoso. Porque tem também, em níveis diferentes, né, de forma diferente, a discrepância é maior, a gente percebe. Mas aqueles é como se fossem os sadios e esse aqui com algumas dificuldades. Então, vamos incluir esse entre os sadios. Não é assim. Não é assim. A gente tem que partir de um pressuposto. Os dois lados são pessoas. Por exemplo, aqui, nós que estamos aqui, nesse momento aqui, nós somos diferentes uns dos outros. E se nós formos conviver dentro de um projeto qualquer, temos que encontrar a nossa forma de convivência dentro
das nossas peculiaridades. Isso não é tão simples. E olhe que nós não estamos na categoria dos especiais. Né? Agora, há uma coisa aí que está na base dessa questão, que é esse reconhecimento da pessoa como uma pessoa, mas o que na prática faz com que isso aconteça é a construção de um vínculo afetivo. É o amor pelo outro. Olha, nós amamos as pessoas antes de conhecê-las. Depois que nós convivemos com elas e passamos a conhecê-las, apesar de conhecê-las, a gente pode continuar a amá-las. E tem mais, a gente pode continuar a amá-las mesmo sem saber como elas serão mais adiante. Então, é aquela história da incondicionalidade. Aí as pessoas confundem muito o gostar com o amar. São coisas díspares. Eu posso amar uma pessoa e não gostar de uma porção de coisas dela ou nela. Né? Gostar não quer dizer amar. O gostar é condicional. Quando as condições que me levaram a gostar desaparecem, eu desgosto. Né? Mas o amor é incondicional. Eu amo, isso não tem explicação lógica. Sabe? Não é a lógica que rege o afeto. O afeto é estrutural. O afeto existe. Agora, ele pode ser distorcido. E aí a convivência é que vai balizar o desenvolvimento desses vínculos afetivos, seja na família, seja na escola, seja na relação com pessoas com peculiaridades muito acentuadas. É por esse caminho. A escola é uma visão de futuro já, é uma realidade presente. A escola mudar essa forma de ver, esse lado mais afetivo da mediação entre pais, alunos, está muito distante ainda essa realidade? Olha, para ser honesto, e até porque eu já passei dos 70 anos, eu posso falar qualquer coisa, eu acho que está um pouco longe. Não no sentido vamos dizer assim, da tecnologia que a gente fala tanto hoje. Hoje a gente dispõe de muitos recursos que há 50 anos atrás a gente não tinha e que ajudam. Mas esses recursos, às vezes, chegam até a dificultar, porque a gente coloca os recursos técnicos no lugar dos recursos pessoais, quando as coisas deveriam trabalhar conjuntamente. Né? Então, eu acho que por esse lado está um pouco longe. Mas longe é que é bom, porque a gente vê que está longe, então tem que trazer para perto. E aí a gente aumenta os esforços da gente. Esse é o grande desafio, não é isso? Com certeza. Professor, nós agradecemos sua participação aqui conosco. Muito obrigada por ter nos dado essa aula nesse momento. Nada, eu não dei aula, eu recebi aula. Que bom. Muito obrigada. E onde tem Senai, tem educação.